Olá a todos, bem-vindo mais uma vez ao canal. E a aula de hoje é para falar da coluna vertebral. Então eu vou apresentar os aspectos anatômicos e aspectos de uso, levando a sua consciência ao seu corpo. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você não vai perceber mais a sua coluna vertebral como você percebia antes. Preste atenção. Na coluna vertebral, ela liga a cabeça aos isquios, à bacia. A cabeça à bacia. Essa coluna, ela tem 4 curvaturas básicas, 4 torções naturais que devem ter. A primeira porção é a coluna cervical, e a segunda é a coluna dorsal, a terceira é a lombar e a quarta é a sacrococcígea. Nessas 4 curvaturas, nós temos 2 partes que são impulsivas, curvadas para frente, 2 partes retraídas, curvadas para trás, côncavas. Muito bem. Como estamos sob o efeito da gravidade, essas curvaturas foram constituídas, por termos ficado bípedes, de forma a distribuição ótima das cargas de uma hierarquia de base para função. A coordenação motora fundamental cita claramente isso, da base para função. Muito bem. Então a gente teria de base para função a parte mais rígida da coluna, que seria a região sacrococcígea. São 9 vértebras praticamente fundidas em forma de cuia, de curva, constituindo a parte posterior da bacia. Então, uma porção que é retraída, ela se mexe junto com a bacia. Quando a bacia vira para frente, a sacrococcígea vira para frente. Quando a bacia vira para trás, a sacrococcígea também vira para trás. Ela está firme naquele sistema ali. Então ela é pouco móvel, ela gosta muito de virar para frente e para trás e acabou, mas ela assim é fixa, pouco movimento. A outra que é retraída, se move um pouco mais do que ela, bem mais do que ela, mas também é retraída, é a dorsal. Percebe a tua dorsal? São 12 ossos de vértebras, com 12 costelas ao seu redor. Então a coluna dorsal ela é totalmente reprimida pelas costelas, por ossos. Então, essas articulações formadas pelas costelas, essas 12 costelas, se elas forem pouco móveis, também fazem com que a curvatura dorsal seja maior ou menor. Uma supercurvatura dorsal, bem acentuada, uma hipercifose, ela garante uns arcos costais menores, diminuídos e rígidos. O teu tórax fica mais sanfonado. Um tórax mais elevado permite uma coluna dorsal um pouco menos curva. Muito bem. Então, nas hierarquias de base e função, a sacrococcígea seria a mais rígida, a dorsal um pouco menos rígida, e a gente tem as duas bem livres, as duas vértebras, as 2 porções vertebrais que deveriam ser muito livres, que são muito livres, na verdade, a lombar e a cervical. A lombar são 5 vértebras que são fortes, são grossas. Elas sustentam o peso do tronco perante a bacia, mas elas dão uma mobilidade. Veja a dança, o rebolado, os gestos esportivos, o quadril ele passa a ser móvel. A bacia ela tem uma total eficiência graças à coluna lombar, que permite essa modulação. A coluna lombar ela é impulsiva, ela nasceu, é de propriedade dela ser móvel, ela precisa ser móvel. Muito bem. E aí, vem na hierarquia das 4 a mais móvel de todas, que é a cervical. São 7 vértebras menores, numa formação parecida com a lombar impulsiva, e que garante um total movimento da cabeça. A cabeça, o pescoço é para ser movimentado. Percebam que a sua coluna vertebral, ao longo do tempo, da idade, do sedentarismo e da imobilidade, ela passa a virar um bloco, um monobloco. Sim, você passa a sentar-se, a comportar-se como um bloco rígido. E que quando alguém te chama, se a cadeira não for rodante, se você não puder rodar, você não vira o pescoço. Na verdade, nós temos o pescoço para virar. Nós temos as dorsais, que mesmo limitadas pelo tórax, mesmo limitadas pelas costelas, tem um movimento de torção, junto com a lombar e a sacrococcígea ali, ó, firmando um bloco junto com a bacia. Mas temos um movimento. Pessoal, percebam uma coisa, a coluna lombar
ela não gosta de compressão e cisalhamento. As piores cargas para a coluna lombar, para a coluna vertebral, são a compressão e o cisalhamento. O cisalhamento é a pior de todas. A coluna lombar, a coluna vertebral, ela não suporta cisalhamento. Não se dá bem com cisalhamento. Cede a compressão, isso é natural para todos nós, a gravidade ela faz esse achatamento natural, então tendemos a acentuar posturas, a descompensar posturas perante a gravidade, mas a coluna vertebral adora o gesto de torção e enrolamento. Sim, a coluna vertebral ela precisa enrolar-se e torcer-se. São gestos organizados, são gestos fundamentais para a coluna vertebral. Portanto, percebam claramente que é importante que uma coluna vertebral tenha mobilidade. Ela tem que ter uma conjunção de base para função. Ora, quem tem que se mexer menos? A sacrococcígea. Quem deve se mexer? Quem deve se movimentar? A dorsal. Quem precisa de muita mobilidade? A lombar. Quem precisa de exagerada mobilidade? A cervical. Isso é base e função. As hierarquias de coordenação motora fundamental. Percebam que perante a gravidade, é muito natural que, de acordo com o que a bacia gira, lembra que o sacro, o osso da bacia, o osso que é o primeiro osso, é o primeiro contato ali da última vértebra lombar, ele está a 40 graus de inclinação no espaço. Quando estamos bípedes ou sentados, se a bacia estiver posicionada para cima corretamente, o osso sacro ele recebe a quinta vértebra numa angulação de 40 graus perante o plano de eixo. Então qualquer movimento de bacia vai fazer com esse sacro que está a 40 graus de movimento, faça uma modulação na coluna vertebral, deixando a coluna mais impulsiva ou mais retraída. O que é autoinstrução? O que é a consciência do movimento que te dá a capacidade de perceber a sua postura e se defender? Organizar a coordenação motora fundamental. Saiba que a sua coluna vertebral está estruturada quando a sua cervical se movimenta mais do que a sua lombar se movimenta mais do que o seu tronco e que o seu tronco se movimenta mais do que a sua sacrococcígea. O que é uma desorganização? Quando você limita o movimento da cervical, limita o movimento da lombar, pelas dores, pelas má posturas. Portanto, galera, movimente-se, faça o gesto. A coluna vertebral, ela precisa de gesto. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Essas aulas eu dou um pouco mais de profundidade quando a gente está no momento mais oportuno. Mas, em geral, estamos fixando o conteúdo de coluna vertebral, que eu vou colocar lá na playlist de coordenação motora. E comentem, compartilhem, inscrevam-se. E a próxima aula, possivelmente, vai ser de cabeça. A gente vai falar do comandante central, da peça final da parte da estruturação. E aí depois vai ter sobre a escápula, sobre o braço, mas enfim, é um conjunto essa fala de coluna vertebral. Tá bom, galera? Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Tchau, tchau.